Papo de Mulher. Olá, eu sou Alessandra Faz e o Papo de Mulher hoje traz um tema polêmico, família. As nossas entrevistadas de hoje falarão um pouquinho sobre família, a família delas, o que elas acham sobre família, esse conceito familiar, né, que tanto é divergente e muda de pessoa para pessoa. E principalmente porque somos todas mulheres. Estou com a doutora Marta Lanunci, advogada, com a Luciane Mina, psicóloga, e com a Nadir Santana, professora da UENF. Todas mulheres que trabalham fora, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam da família e têm que arrumar tempo para tudo. É isso? Para iniciar, vou perguntar aqui a Luciane Mina, ela falar um pouquinho para a gente, Luciane, do que você acha desses novos formatos da família. Sendo a família o formato tipo anteriormente, né? Era aquela coisa do pai, a mãe, o início do namoro, aquela coisa toda, aí vem o casamento, né? E depois, automaticamente, pensava-se ou pensa-se em filhos, né? Como hoje também, antigamente pensava, hoje a mulher, ela, na grande maioria, ela quer ser mãe. E essa divisão de tarefas ou soma de tarefas, o homem e a mulher que hoje estão no mesmo patamar. Anteriormente, o homem era o provedor da casa, hoje a mulher precisa estar andando lado a lado para conseguir administrar uma casa. Quando a gente fala em família, são tantos temas, né? São tantas interrogações, tipo educação dos filhos e tudo mais, e a mulher hoje absorve muito isso. Então, fala um pouquinho pra gente o que você acha da família anterior, né, há tempos atrás, e as necessidades da família hoje. Bom, o que eu observo assim, com uma constância muito grande é o mercado pressionando e interferindo diretamente no seio familiar, né? Antigamente a gente tinha a oportunidade do encontro no almoço, no final de semana, nós tínhamos a oportunidade do diálogo, nós tínhamos a oportunidade até do direcionamento, cada um, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, né? Cada família determinava o que era verdade, o que podia e o que não podia. Agora não, a gente tem que determinar junto com a TV. A TV entra dentro da casa da gente e determina o que é moderno, o que pode, o que não pode, o que é fashion, tá certo? As crianças falam, mamãe, isso não é fashion, né? É verdade. Então, nós estamos hoje muito subjugadas à interferência externa. E refém também, né? Eu acredito assim, que muito subjugado se a gente não utilizar de determinados mecanismos. Então, se a gente não entender que o diálogo traz para a família uma força, o encontro traz para nós uma oportunidade de dizer, olha, a mídia está dizendo, mas aqui em casa vai ser diferente. Mas se a gente não conseguir conversar, se a gente não conseguir chorar junto, se a gente não conseguir se aborrecer junto, se a gente não conseguir festejar junto, a gente também não consegue determinar esses parâmetros, entende? Então eu penso que a família, por mais que tenha se redesenhado, alguns elementos da família tradicional precisa ser vamos dizer assim, trabalhado dentro desse contexto. Hoje o seio familiar mudou. Nós estamos tendo convite para que a figura de pai, mãe, filho também está mudando, né? Então nós estamos recebendo muitos desafios para que a família se redesenhe. Porém, os valores, se eles não forem trabalhados, nós vamos ter consequências sérias, né? Que são as pessoas tomando atitudes como, assim, se permitindo fazer determinadas coisas que vão atacar o eixo familiar assim com força. Bom, né? Na verdade a gente tem que se adaptar ao novo, ao que vem pra gente, ao que a mídia traz, porque quando a gente fala em mídia, você pensa só a televisão, mas aí tem os aparelhos eletrônicos, que é
tablet, computador e tudo mais. Quer dizer, necessariamente você está dentro da sua casa, entra na sua casa. Mas você está na rua, o teu filho está lá, né? Eu estou falando de filho, mas a gente sabe também que o corre-corre, o trabalho, essa questão da mulher estar inserida por necessidades financeiras e intelectuais também, né? A mulher está inserida diretamente no mercado de trabalho, né, e fazendo acontecer. Esses valores hoje estão bem equiparados entre homens e mulheres. E o anseio dela de crescer, a necessidade dela de sustentar uma família, a necessidade dela de se fazer presente é muito mais forte. Antes era alguma coisa que se dizia assim, que bom, minha filha é professora. Hoje, eu tenho que dizer, minha filha fez 3º grau, ela está fazendo uma pós-graduação, até aquela coisa do... O mercado precisa, né? O mercado pede então, isso. Então, a família, por isso que eu acho que a família está muito subjugada a essas exigências do mercado e ela precisa se redesenhar, né? Agora, se a gente não dialogar, se nós não criarmos oportunidade de encontro, se nós não criarmos a possibilidade de dizer pode ou não pode, né? Vai ou não vai... Tem um limite, gente. A gente não pode simplesmente estabelecer determinadas coisas porque é bonitinho ou porque é certo. Tem que ser não. Veja bem, presta atenção. É verdade. O que nós vamos manter agora de saúde dentro da casa da gente, né? Porque senão a gente vai tendo sempre que responder à expectativa do mercado e aí na hora que o pepino pega, a fulana não criou bem o filho, né? Assim, fulano não criou bem seu filho, ou esse relacionamento não está acontecendo bem. Então eu acho que é importante essa oportunidade. Até porque a família em si, se viesse com uma bola de cristal, quando você casa, aí vem lá escrito, vai ser desse jeito, como amanheci, acordei, escovei os dentes, tomei o café, fui trabalhar, voltei, as regras que a gente tem, que a vida impõe e que é o que direciona, né, a vida da gente, o dia a dia da gente. Se a família fosse assim, viesse com bola de cristal, com manual de instrução, filhos, marido e tudo mais, seria muito bom, né? Mas não é assim. Então, é o conhecimento do dia a dia. É a gente saber um pouquinho como é o outro que está ao seu lado, como entender isso, como fazer as coisas acontecerem no sentimento e no dia a dia, né? Para você não ser permissivo demais. Porque muitas vezes a gente acaba pelo cansaço, pelo estresse, pelo corre-corre, aí você começa a ser permissivo. E essa permissão em excesso, até onde... bagunça a casa. Então é normal. Você olha, deixa, tá quietinho, deixa, tá na frente da televisão assistindo, tá quieto, graças a Deus tá quieto. Então essa omissão por permitir, né, eu acredito que seja isso, determinadas coisas em excesso, também faz com que o diálogo não aconteça, que os limites acabem um pouco, sejam menores, né? Mas a Nadir ia falar pra gente. Alessandra, aí, você fechou assim de uma maneira incrível, porque o que está acontecendo, que era justamente o que eu ia tocar, né? Primeiro que a família não vem com manual de instruções, né? Você quer constituir uma família, você tem uma série de sonhos, né? E você coloca expectativas em cima daquilo e você acha que vai ser tudo do jeito que você sonhou e de repente a coisa é bem diferente. Uma outra coisa que você tocou também que é fundamental é a questão da falta de tempo, né, dos pais dentro da casa. E quem acaba criando nossos filhos é a televisão e a internet. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Se nós não estivermos muito atentos, realmente eles serão criados sem limites. Eles serão criados com uma concepção, desculpa se eu cometer algum erro aqui, mas sem uma concepção real, né, do mundo. Eles vão ter uma ideia que é uma ideia virtual, é uma ideia que a mídia vende, quando a realidade é outra. Né? Às vezes eu vejo meu filho vendo um canal de vídeo lá do YouTube e ele jogando Minecraft, tem lá o Venom Extreme, sei lá o que, e tem um computador que eles vendem
porque eu fui ver a configuração do computador, porque ele quer aquele computador. E a configuração, eu posso conseguir aquela configuração em qualquer lugar, mas ele acha que não vai ser igual. Então, é a mesma coisa com a educação, né? Tudo é mico, tudo pega mal. Então, a gente que é mãe, no meu caso que eu sou pai, eu não sei as outras pessoas aqui, é verdade. Mas eu sou pai, né? Isso quer dizer o seguinte, que a única diferença minha para a mulher de antigamente é que eu não tenho marido dentro de casa. Porque no passado, né, que a Luciane até abordou rapidamente, mas no passado nós tínhamos um pai provedor, mas que não cuidava da casa, que não cuidava do filho, que não cuidava da esposa, que chegava em casa e queria tudo a tempo e a hora. Tudo pronto. Tudo pronto, exatamente. O que mudou é que, no meu caso hoje, eu não tenho marido dentro de casa. Porque eu continuo fazendo tudo dentro de casa. E, aliás, ainda acumulei uma função, que foi a de provedora. Então, no nosso caso, no caso de mulheres como eu, que são pães, a gente tem que ter muita atenção com quem está criando os nossos filhos. Né? Porque às vezes a gente acha que está com uma empregada, mas quem é essa empregada? Qual é o pensamento dessa empregada? Qual é a estrutura familiar dessa empregada? O que ela está passando para o meu filho? Né? O que ele está assistindo na internet? O que ele está assistindo na televisão? E eu fico tão feliz quando eu estou podendo trabalhar e ele está, como você disse, e ele está na televisão. Né? Então, isso está muito complicado, realmente. Eu toquei nesse assunto porque aconteceu comigo, né? Os meus filhos hoje são grandes, cada um está aí no seu segmento, já encontrando o seu rumo. Mas aconteceu comigo, tinha horas que eu precisava fazer determinadas coisas e que eu precisava de silêncio, era aquele momento, porque a gente transfere muito o trabalho externo, o trabalho da rua, né? Quando você sai, seria tão bom se a gente conseguisse definir e dividir, exatamente. Entrei na minha casa, coloquei os pés dentro da minha casa, eu consigo separar o mundo externo da minha vida familiar ali. Mas isso é muito complicado, né? A gente acumula muito e muitas vezes a gente traz trabalho para dentro de casa, né? Que você fala um pouquinho para a gente sobre isso, Luciane. Sobre essa situação do acumular, do trazer, que eu sei que você também faz isso. Não tem como, né? Hoje essa loucura a mulher como contribuinte direta ou como provedora. Aí a pessoa pensa só em casa, pensa só em dinheiro, mas tem o carinho, a questão da punição. Essa obrigatoriedade também de nós mulheres, antes não tinha. Nós mulheres sempre ter que ser um sucesso, né? Antes as nossas mães ficavam dentro de casa, cuidavam dos filhos e realizavam, né? Hoje, né, o mundo faz com que nós temos que sair da nossa casa, do nosso seio familiar, de cuidar dos nossos filhos para ir para fora, para ser alguém. Eu acho isso também um fator externo que nos cobra muito, né? A doutora Luciane pode falar nesse aspecto, porque, né, se você não sair de casa para fazer alguma coisa, para trabalhar, para ser um bom profissional, você não é mulher, não é? Aquela mulher fica dentro de casa o tempo todinho, não faz nada, mas sabe que ela está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, está cuidando do marido, ou seja lá o que for. Mas eu acho que o mundo externo, a sociedade moderna, está nos obrigando a mais esse papel. Além da gente, mulher, mãe, esposa, né? A gente tem que ser uma excelente profissional e estar inserida dentro do mercado, sucesso, né? Porque senão você vai ficar frustrada, você vai ficar assim até fora do contexto, né, da sociedade. Não é? Eu acho que isso também é uma coisa que a família moderna tá colocando também, e a gente tem que enfiar a goela abaixo, porque se você não for um profissional, uma profissional, né, como nós mulheres, você não é ninguém. Você não tem. Qual profissão? Do lar?
né? Antigamente as nossas mães era assim, era orgulho, né, de ter, e hoje pra gente é uma obrigatoriedade. Como fala antigamente, né, um pai e uma mãe olhava para o filho com o olhar. Ele sabia exatamente a quantos passava a situação, se estava perigosa, se não estava, não é? Só com um olhar de longe a gente já corria. Agora o sujeito na frente dos outros fala assim: o que você está me olhando? Aí você disfarça e em casa eu resolvo. Bom, mas não querendo interromper, já interrompendo, eu vou deixar a sua resposta para o próximo bloco. Gente, a gente vai dar um intervalo rapidinho e já voltamos. Papo de Mulher.